Olá, amados irmãos, que estejam todos no amor e na paz do amado Mestre Jesus. Vamos à nossa prece inicial e fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de nos banharmos na luz do seu Evangelho de amor. E pedimos a Deus que ilumine a todos nós encarnados e também aos nossos irmãos desencarnados que nos acompanham em prece. Pedimos à espiritualidade amiga que possa nos amparar e nos auxiliar no entendimento do Evangelho, que os eflúvios de amor do nosso Mestre Jesus possam ser sentidos por todos nós e por todos que conosco estão. Fica conosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Quem nos diz é o Espírito Protetor Georges, Paris, 1863. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que, entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa da carne, para que essa prisioneira viva movimente-se e até conceba ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis-lo, pois, em perfeito estado, os dois. O que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui se apresentam dois sistemas: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são, uma e outra, de uma insensatez quase equivalente. Ao lado destes grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam com tepidez e gozam com economia. Onde está então a sabedoria? Onde a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse problema ficaria por resolver se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre corpo e alma, e afirmando que, como são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Assim sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com vosso próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está toda contida nas reformas a que fareis vosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É este o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Que assim seja. Amados irmãos, será que maltratando o corpo obtém-se a perfeição moral? É preciso considerar que o corpo influi de maneira muito importante sobre a alma cativa. Em se falando do espírito, por sermos seres imortais, não podemos esquecer da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da nossa vida interior, com a qual nos dirigimos para a eternidade. O corpo é o veículo ou instrumento divino que Deus nos concede para que o nosso espírito
possa se manifestar em busca do seu aperfeiçoamento, executando o trabalho necessário ao seu adiantamento, vivenciando os ensinamentos que o Mestre nos deixou, com as boas ações, caridade, afeto, amor ao próximo. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Jesus nos deixou em seus ensinamentos a lei de amor. Ele não nos ensinou a nos martirizarmos ou flagelar o corpo com a intenção de chegarmos a Deus. Não há sabedoria e ciência de viver no aniquilamento do corpo e rebaixamento da alma. Precisamos cuidar de ambos, uma vez que são necessários um ao outro. A perfeição está toda na transformação que fizermos a nós mesmos, e o caminho está em nos tornarmos cada dia menos egoístas e menos orgulhosos. Espíritos que somos, este é o que precisa ser depurado para torná-lo dócil à vontade de Deus. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Humilhai-o no sentido de quebrar, machucar, enfraquecer o nosso orgulho e o nosso egoísmo, sendo este o único caminho que leva à perfeição. E cada vez menos dominados pelo orgulho e o egoísmo, assim teremos mais cuidados com o espírito, mais evoluídos seremos e mais próximos do Pai estaremos. Não nos esqueçamos que o nosso corpo físico é composto do corpo material, que é orgânico, abrigo da alma, que é o espírito imortal, e perispírito, que é uma substância semimaterial que serve de envoltório do espírito, ou seja, o corpo do espírito, e que também serve para trazer a união do espírito com o corpo material quando encarnado. Então, quando estamos encarnados, os danos que damos ao corpo material também são refletidos ao nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e ao voltarmos ao plano espiritual, podemos levar esses danos que causamos, e a recomposição desses danos causados depende da evolução do nível evolutivo do espírito. Então, é possível que os danos causados no nosso corpo físico, que fica no corpo espiritual, sejam refletidos no corpo que teremos em uma nova encarnação. O perispírito é o formador biológico do corpo físico. Assim, os danos causados nele ficam registrados nele. E isso pode ser impresso no corpo físico da nossa próxima encarnação. Assim, amados irmãos, que possamos refletir sobre o quão importante é o cuidado que devemos ter com o nosso corpo físico, justamente porque o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é o formador biológico do nosso corpo na matéria. Então, muitos dos nossos problemas que temos hoje pode vir a ser reflexo dos nossos erros do passado. Então, é imprescindível que possamos olhar e corrigir os nossos vícios, más atitudes, maus pensamentos, pois tudo isso gera doenças que refletem no nosso corpo espiritual. Vale a pena lembrar que somos herdeiros de nós mesmos, que tudo o que fazemos aqui fatalmente herdaremos. Então, que possamos compreender e vivenciar o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, para que consigamos ter a evolução moral e trilhar o caminho correto, rumo a espíritos perfeitos, espíritos puros. E na nossa prece final, de olhos fechados, sintonizados a Deus e ao Mestre querido Jesus, agradecemos a todos os irmãos que participam conosco, encarnados e desencarnados, a todos os nossos benfeitores espirituais que nos assistem e nos guiam sempre para um melhor entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho e que possamos nos sentir fortificados
na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido contra eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus e o nosso amado Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor, e que assim seja.